Bom, a gente tem aí 6 gráficos, e a partir de agora a gente vai analisar um por um esses 6 gráficos para saber qual deles ou quais desses gráficos representam função. Não esqueçam, para ser uma função, a cada valor de x que eu coloco na máquina, a máquina me devolve um único valor de y. Ou seja, a cada valor de x pertencente ao domínio, existe somente um valor correspondente na imagem, no contradomínio. Então, vamos lá. Letra A. Esse cara aí é uma função. Por quê? Para todos os valores de x, existe um único y correspondente. Não esquecer que a reta é um conjunto infinito de pontos. Vamos devagar, né? Por que eu falei isso? Escolha um valor de x. Tá, eu pego esse valor de x aqui. Ó. Peguei o valor de x aqui, tá? E aí eu vou encontrar o gráfico da função. Ó, encontrei aqui o gráfico da função. Esse valor de x que eu escolhi aqui, ó, tem um único valor de y aqui, correspondente. Se eu escolher esse x aqui, ó, tem esse y aqui correspondente. Se eu escolher esse x aqui, ó, ficou meio tortinho, tem esse y aqui correspondente. Qualquer valor de x que eu escolha, percebam, esses são os valores de x que eu estou pegando. Ó. Sempre eu vou conseguir encontrar o gráfico da função em um único ponto. Por que eu falei que a reta é um conjunto infinito de pontos? Porque vocês podem ser sacanas e pensarem, vou pegar esse pontinho bem aqui, ó, e aí eu desço e ele não encontrou a reta. Mas como a reta é um conjunto infinito de pontos, a gente pode prolongar essa reta. Eu só não prolongaria essa reta caso tivesse um ponto aqui, ó, uma bolinha aberta ou fechada. Se tivesse uma bolinha aberta ou fechada aqui, o que significa essa bolinha aberta ou fechada? Significa que a reta termina aqui. Não é uma reta, na verdade. É um pedaço da reta. Ou uma semi-reta ou um segmento de reta. Mas o fato é que ela não é mais uma reta, não é mais infinito. Termina aqui. Tá? Dica para a gente saber se é ou não é função. Traçar infinitas retas assim, ó, verticais. Claro que tu vai fazer isso mentalmente, né? Tem gente que pega o lápis e arrasta o lápis assim para o lado e vai vendo se cada valor de x encontra um único y. Por que eu digo isso? Porque quando é o diagrama de Venn, domínio e imagem, ou contradomínio, vou falar de imagem, né? 1, 2, 3, 4. Se eu enxergo as flechinhas saindo assim, né? Isso aqui é mais fácil da gente identificar como sendo uma função. Para todos os valores de x, sai só uma flechinha. É exatamente isso, ó. É tu sair do x e encontrar o y num único lugar. É tu sair do x aqui, ó, e encontrar o y em um único lugar. Tá? Esse exemplo, então, é função. Deixa eu tentar voltar aqui. Ó. O primeiro exemplo é esse aqui, ó, da letra A. Então, é uma função. Tá? Só voltei para vocês enxergarem sem os riscos ali o gráfico. Tá? Vamos para a letra B. A letra B, ó, a letra B não é função. Por que a letra B não é função? Por quê? Porque existem valores de x sem y correspondente. Olha aqui, ó. Se eu pegar um valor de x aqui, bem à esquerda, e traçar minha reta vertical para cima, essa reta que eu tracei não encontrou o gráfico da função. Prolongando para baixo, ó, não encontrou o gráfico da função. O que significa isso? Significa assim, ó, domínio e imagem. Se eu tivesse
aqui eu já não posso chamar de domínio porque não é uma função, né? Vou chamar de conjunto A, conjunto B. Se eu tivesse isso aqui representado essa situação aqui da letra B, representada no diagrama de Venn, teria o seguinte, ó. Eu teria isso aqui, ó. Inicialmente, tá? Eu teria isso aqui, um valor de x que não sai flechinha, tá aqui. Mas não é só isso, gente. Para piorar, existem valores de x com 2y correspondentes. 2y correspondentes. Como assim, professor? Olha aqui, ó. Escolhe esse valor de x aqui, ó, e faz a tua retinha vertical. Essa retinha que eu fiz, corta lá em cima e corta aqui embaixo. Se eu escolher aqui outra reta, corta lá em cima e corta lá embaixo. Então, as retas verticais não cortam o gráfico, ou seja, tem valor de x sem y correspondente, é esse caso aqui. Ou, para piorar a situação, existem valores de x com 2y correspondentes. É esse caso aqui, ó, que o valor de x que eu escolho corta a reta em 2 pontos. Ou seja, acontece isso aqui. Ó. Saem duas flechinhas de alguns valores de x. Então, isso aqui não é função mesmo. Tá? Não é função mesmo. Beleza? Olha só, letra C. Não é função. Por quê? Porque existem valores de x sem y correspondentes. Olha aqui, ó, se eu pegar esse valor de x aqui, ó, e traçar a minha reta vertical, estão vendo que o valor de x que eu escolhi não tem y correspondente? Aqui também, ó. Mas, gurizada, basta um, tá? Eu estou dando 2 exemplos aqui, mas basta um. Se tiver um único valor de x sem o y correspondente, já não é função. Ou se tiver um único valor de x que faz ter 2y, já não é função também. Tá? Então, não é função. De novo, olha a dica. Traça retas. Quando eu digo traça retas, pode ser reta imaginária, pode ficar só na imaginação. Traça retinhas, todas as retinhas verticais, e vê se cada retinha vai cortar o gráfico da função em um único ponto. Se todas as retas cortarem o gráfico da função em um único ponto, é função. Se tiver reta que não corta o gráfico, ou se tiver reta que corta em 2 lugares, não é função. Tá? Vamos adiante. Letra D é função. Como assim é função? É função. Ó, para todos os valores de x, existe um único y correspondente. Ó, faço a retinha, cortou num ponto só aqui, ó. Faço a minha reta, cortou num ponto só. Faço a minha reta, cortou num ponto só. Faço a minha reta, cortou num ponto só. Todas as retas que eu faça, verticais, vão cortar a parábola, esse gráfico aqui, ó, batizado de parábola, tá? Vai cortar esse gráfico num ponto só. Então, é função. A justificativa, para todos os valores de x, existe um único y correspondente. Senhoras e senhores, essa é a parábola. Em breve, quando estudarmos a função quadrática, vamos estudar a parábola. Essa parábola vai nos ajudar bastante a determinar custo ou gasto mínimo de uma circunstância, de uma situação. Ou ela pode ser assim também, ó. Pode ser para cima ou para baixo. Então, ela pode nos determinar o lucro máximo que a gente pode obter, né? Ou o custo mínimo, a altura máxima de um projétil. Já ouviram essa expressão? Então, isso tudo é matemática. A gente vai resolver problemas de otimização utilizando gráfico de função. Tá? Vamos adiante. Mais um gráfico para a gente saber se é função. Esse aí. Ó, lembra que eu falei antes das bolinhas? Aqui tem uma bolinha. Uma bolinha aberta e uma bolinha fechada. Esse gráfico é função. Por quê? Porque para todos os valores de x, existe um único y correspondente.
para todos os valores de x, existe um único y correspondente. Claro, óbvio, se vocês imaginarem as tais das retinhas verticais, vocês estão vendo. Até as próprias, nesse caso aqui, né, as próprias retinhas quadriculadas aqui já me ajudam a perceber. As retinhas do quadriculado me ajudam a ver isso. Vocês podem ficar na dúvida exatamente quando eu pegar esse x aqui, né? Será que corta o gráfico em um só lugar? Porque tu vai para cima e vai para baixo. Aí a gente tem que lembrar do primeiro trimestre. O que é a bolinha aberta? A bolinha aberta delimita o final do intervalo, mas o intervalo não faz parte do gráfico, né? Olha lá, ó. Então esse y aqui, ó, esse y que existe aqui, não faz parte da função. Por quê? Porque quando for esse x, o y correspondente está aqui, ó. A bolinha desse y está fechada. Então, esse é o y, esse de baixo aqui, ó, é o y correspondente a este x. Entenderam? E os outros todos também, cada x tem o seu y correspondente. Quero dizer para vocês o seguinte, se essa bolinha que está aqui em cima, ao invés de ser aberta, se ela fosse fechada, esse gráfico não seria mais uma função. Por quê? Porque eu teria um valor de x que teria, né, dois y correspondentes. Tá? Se a bolinha fosse fechada, esse x teria dois y correspondentes. Então, não seria função. Também, se a bolinha de baixo, aqui, ó, essa bolinha aqui, se ela fosse aberta, e essa aqui continuando a ser aberta, também não seria função. Por quê? Porque eu teria um valor de x que não cortaria o gráfico, que não teria y correspondentes. Y correspondente. Tá? Se as duas fossem fechadas, não seria função, porque o x teria dois y correspondentes. Se as duas fossem abertas, não seria função, porque teria um x que não tem y correspondente. Beleza? Então, vamos adiante, senhoras e senhores. Aqui é um caso típico, clássico, de pega-ratão. Isso não é uma função. Por quê? Porque existem valores de x sem y correspondentes. Se eu pegar esse x aqui, ó, não tem y correspondente aqui. Se eu pegar esse x aqui, ó, não tem y correspondente. E existe um valor de x, que é esse aqui, ó, que tem todos os y. Todos os valores de y correspondem a esse cara aqui, esse mesmo x. Então, só tem um x que faz sair todos os y. É como se eu tivesse uma coisa assim, ó. Que loucura. Tu bota um valor de x lá dentro, que é esse valor de x aqui que a gente não sabe, e desse valor saem todas as flechinhas. Todas as flechinhas saem daquele valor ali de x. Imagina, uns quantos x sem y correspondentes e um único x com todos os y correspondentes. Então, esse cara não é função. Tá? Deixa eu voltar lá no comecinho, só para a gente retomar. Então, letra A é função. Letra B não é função. Aqui tem dois, se eu pegar esse x aqui, ó, dois y correspondentes. Ou se eu pegar esse x, não tem y correspondente. Letra B não é função. Letra C não é função. Porque, ó, se eu pegar esse x aqui, não tem y correspondente. Não é função. Letra D é função. Todos os x têm um único y correspondente. Letra E é função. Tem que prestar mais atenção aqui nesse momentinho. Ó. Esse valor de x tem um único y correspondente. É esse y aqui. E letra F não é função, porque existem infinitos valores de x que não têm y correspondentes. Tá? Espero que tenha ajudado aí vocês a interpretar um gráfico. Olhou para o gráfico e já vamos saber dizer, é função ou não é função? E mais, por que é função ou não é função? Esse vídeo é longo, eu sei, bastante trabalhoso, mas eu peço que vocês assistam esse vídeo mais umas 2 ou 3 vezes. Porque depois que a gente risca aqui o gráfico, ó, fica mais complicadinho de entender, né?
Mas como vocês agora já sabem, já fizeram o raciocínio, quando eu começar o vídeo de novo, vocês já sabem mais ou menos onde a gente vai chegar. Então eu desafio vocês a assistirem essa parte daqui que eu fiz, resolvendo, dizendo se cada um desses gráficos é ou não é função. Peço que vocês assistam mais algumas vezes este vídeo. Valeu? Então é isso, abração.